Agradecer também muito às personalidades que compõem esta mesa. Eu julgo que vou começar por apresentar. O Tobagão não é preciso apresentações, mas apresento na mesma por tudo quanto sabemos dele. Dizer que foi no termo do Tobagão que o termo rendimento mínimo garantido passou a designar-se por rendimento social de inserção, com o que isto significava de impulso para a inserção social. O doutor Adão da Fonseca, Fernando Adão da Fonseca, eu conheço bem, ou melhor, da questão da liberdade de educação, do Fórum da Liberdade de Educação. Mas o que pedíamos, é um economista, esteve à frente numa situação difícil do BPP, mas é uma pessoa que tem uma postura muito clara sobre as funções do Estado. E, portanto, quando nesta hora de falarmos de reinventar o Estado Social, penso que a sua intervenção será muito importante. À minha esquerda, só por acaso, temos à minha, o Dr. Edmundo Martinho, que preside ao Instituto da Segurança Social. Já teve vários nomes. E, portanto, está na Segurança Social, presidindo aos destinos da Segurança Social, portanto, deve ser a pessoa que mais... O Rui dizia de manhã que mais sabe, não sei se é o que mais sabe, mas, enfim, sabe e tem responsabilidades nesta construção também do Estado Social. Portanto, muito gosto. Está há 6 anos já à frente da Segurança Social. E o Martim Avilés Figueiredo, desculpe tratá-lo assim, é um jornalista da área económica que nos habituámos a ver na televisão, foi diretor do I, foi diretor do Diário Económico e agora, enfim, não sei, trabalha na empresa, né? E vai escrevendo e intervindo. Talvez para vocês eu apresentar o MEP. Fazer o contrário, e vocês sabem que o MEP é um pequeno partido, começou por ser um movimento cívico e a forma de ir a eleições foi transformar-se em partido. Somos gente de convicções e de alma, fala-se muito da alma do MEP, eu acho que quem está de fora é que deve reconhecer a alma do MEP, não me fica bem dizer qual é, mas somos gente genuína, acho eu, autêntica, que não estava dentro da vida partidária, e que sempre esteve no terreno preocupando-se com as pessoas. Para nós, que temos, penso eu, um bom programa, candidatarmos às eleições com um bom programa eleitoral, a área da solidariedade, a área da justiça social, são a matriz, talvez a número 1 do MEP. A primeira será que é um partido com uma ideologia personalista e humanista. A segunda, e decorrente desta, a preocupação pela área social, temos um eixo que se chama Uma Mesa com Lugar para Todos e outro eixo que é Ninguém Fica para Trás e, portanto, à medida que vamos pensando as coisas do país, a preocupação maior é como acompanhar os mais vulneráveis, a questão da pobreza, a questão das pessoas em risco. Isto não é nem da direita nem da esquerda. Nós dizemos um partido ao centro, mas nem vou entrar nessa questão da direita e da esquerda, porque uma sociedade civilizada protege e acompanha os seus mais vulneráveis. O MEP tem ideias claras sobre como fazer a solidariedade e achamos que a solidariedade é um dever de todos, da sociedade, da comunidade, das empresas, de todos quantos são cidadãos. Temos a ideia de que a contratualização deve vir a par do subsídio, contratualizar em vez de subsidiar apenas, porque esta é a forma de responsabilizar cada um que é protegido, e uma visão da sociedade como uma sociedade de famílias. E, portanto, acreditamos nas políticas sociais tendo como centro a família. Lembro de uma vez de termos ido visitar o Dr. Edmundo Martinho e nos ter falado de uma palavra muito importante, ficou para nós como uma visão familiocêntrica da segurança social ou das prestações sociais. E isso passou a ser para nós um fator muito, muito importante.
Agora, vivemos tempos difíceis e aquilo que podemos ver é um corte cego, muito cego mesmo, em relação a quem precisa, às prestações sociais. Eu digo, talvez penso que o mais indigno de tudo isto tenha sido o corte do abono de família para famílias que ganham 600 euros. O rendimento social de inserção e o corte, enfim, há vários cortes nas despesas sociais, fazendo crer que o déficit se equilibra assim. E, portanto, são aqueles que já não têm, ou que têm pouco, que são talvez os castigados por esta disciplina orçamental. Talvez o Estado Social já não tenha, da forma como o conhecemos, já não tenha capacidade de intervir. É a questão que se põe aqui, não é? Portanto, quando chamamos ou designamos esta mesa por reinventar o Estado Social, é porque anda tudo à volta desta questão, não é? Como ter preocupação pelos mais vulneráveis, como manter o Estado Social, eventualmente de outra maneira, vindo financeiramente, descobrindo-se as fontes financeiras de outra maneira, quem é o responsável pelo Estado Social, que modelos existem e, portanto, quando vos convidamos foi para também nos ajudarem a refletir. Vocês não são do MEP, podiam ser, mas não são. Podem sempre votar. Nós vamos ter um grande partido um dia destes. Mas somos sobretudo abertos à discussão e à participação cívica, ao debate de ideias, e é por isso que estamos aqui neste domingo. A ordem de intervenção é não por ordem de importância, porque isso eu não saberia dizer, e portanto achámos que o alfabeto determinaria o início da conversa. Doutor Bagão Ferreira, que é António, não é que António? Bagão, não era Adão primeiro. O Adão é que é mesmo o primeiro. O Adão é mesmo. Muito boa tarde. Naturalmente é com gosto que estou aqui convosco a debater um tema não só atual, oportuno, mas substantivo. Agradeço ao MEP e à sua direção este amável convite. Quis de facto o alfabeto que eu fosse o primeiro a falar, e isso tem para mim uma vantagem. É que penso que só temos 15 minutos, não é? Vou procurar respeitar isso, com isso estimular também os meus colegas a respeitar os 15 minutos, porque às 6 horas o Benfica joga e aí há um assunto mais sério que não é o Estado Social, mas é o estádio da social, não é? Bem, este tema é reinventar o Estado Social. De facto, não sei se ele, aliás, precisa ser inventado. Não é? Quer dizer, que já estamos na fase de reinventar. Nós costumamos sempre pôr um RE antes de qualquer palavra. Não é? Muitas vezes falamos de uma reestruturação, quando não se vê sequer a estruturação. Bem, mas passando esta nota, o que me parece... Eu sou daqueles que defende que o Estado Social, anteriormente chamado Estado de Previdência, que era uma expressão, aliás, que eu nunca gostei, é um avanço, é uma conquista civilizacional. Esse é o primeiro ponto que devemos dizer. E que deve ser defendido. E para ser defendido tem que ser aperfeiçoado. Temos que ter sentido crítico sobre o seu futuro e sobre as suas vulnerabilidades e constrangimentos. Para perceber se, apesar de todas as críticas que legitimamente devemos fazer ao Estado Social, para se perceber verdadeiramente a sua importância na sociedade portuguesa, basta dizer que a taxa de pobreza, medida segundo os critérios estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, anda atualmente à volta de 18% da população portuguesa. Mas o mesmo inquérito diz que, se não fossem as transferências sociais, ou seja, as transferências de pensões, que todos sabemos que são genericamente baixas, as transferências de subsídios e de abonos, a taxa de pobreza alcançaria o valor incomportável e inimaginável de 41%. Isto é, apesar de tudo, com muita falta de equidade, certamente com prestações menos felizes ou menos eficazes do ponto de vista daquilo que se pode chamar a medida da eficácia social, o que é certo é que, também com a crítica que é subjacente muito ao Estado Social e que é, em boa verdade, uma crítica sensível,
que é muitas das transferências são feitas no interior da classe média e, portanto, de algum modo desperdiçando o fundamento, o último fundamento, ou se quisermos, o primeiro aviso do Estado Social. Apesar disso, passarmos de 41% uma taxa de pobreza por via das transferências sociais para 18% é um ativo civilizacional e é um fator de progresso. Primeira nota. Segunda nota é a seguinte: não vale a pena nós fazermos jogos florais prolixos, demagógicos, estritamente ideológicos ou doutrinários. Isso é muito interessante. Eu também gosto da utopia, também gosto de gerir a minha utopia, gosto de considerar a utopia dos outros, mas há uma regra que é aritmética. Eu sei que ideologias não se dão bem com as aritméticas, mas há uma regra que é aritmética. É que só se pode distribuir aquilo que se cria. Ou seja, a distribuição é uma função da criação de riqueza. E, voltando ao número de 41% de taxa de pobreza, não fossem as transferências sociais, nós vemos aqui, do lado da economia, uma das grandes falências da nossa economia de mercado. É que pela via da distribuição de rendimentos via salários e pela via fiscal não resolve nenhum problema e até agrava muitos deles. Ou seja, estes 41% não são compatíveis, na minha opinião, com o estado de desenvolvimento socioeconómico do país. Mesmo não havendo transferências sociais, não deveríamos ter 41%. Ou seja, a distribuição de rendimentos pela via dos fatores de produção, em particular salários e remuneração dos outros fatores de produção, não é a mais adequada. E, portanto, o problema do Estado Social nasce, desde logo, na economia. E é por isso que eu acho que devemos falar, para dizer, reinventar o Estado Social, a primeira coisa que devemos falar é de um novo contrato social. Um novo contrato social, que começa a montante, não começa na consequência que é a distribuição. Começa nos fatores de criação de riqueza. Temos, naturalmente, muitos netos, um quarto de hora não dá para muito mais. Tem 5 minutos? Tem 5 minutos. Eu pensei que só tinha ainda só mais 5 minutos. Não, mas o Benfica estava constrangido. Não a doutora Margarida, mas... Ela já veio de vermelho. Exatamente. Bem, portanto, a grande questão do Estado Social, hoje em dia, num país que tem poucos meios autónomos para não ser um protetorado, porque quanto à moeda, quanto à política aduaneira e alfandegária, quanto à grande parte da política orçamental, quanto à política monetária, cambial, etc., Portugal hoje, enfim, quanto à política da dívida, em que estamos nas mãos daqueles que nos emprestam dinheiro, nós já não temos muitas possibilidades de ter autonomia. Verdadeiramente o único fator absoluto que nos permite ganhar vantagens comparativas, ou seja, relativas, chama-se tão simplesmente produtividade. Portanto, para falar de reinventar o Estado Social, em primeiro lugar e decisivamente, o que nós devemos falar é de como ter mais produtividade. Porque é isso que está em causa. E está em causa, aliás, por uma segunda razão, também de natureza aritmética, na sua consequência, que não na sua gênese, como é óbvio, que é a questão demográfica. Ou seja, hoje em dia nós estamos num país em que a questão demográfica, como é uma questão de longo prazo e não para o dia seguinte, é desprezada. Aliás, como é desprezada do lado económico a questão da poupança, é sempre, pelo menos, desqualificada no discurso político, porque são questões que têm a ver com... São questões estruturais, têm a ver com o distante, não é? E numa sociedade que é muito hedonista, muito utilitarista, muito para o dia seguinte, estas questões nem interessam muitas vezes à sociedade, infelizmente, e obviamente não captam a maior parte das expressões político-doutrinárias e partidárias que existem no nosso país. Mas o que é certo é que a questão demográfica é um constrangimento brutal, ou seja, para o Estado Social, permitam-me dizer isto entre aspas, o grande adversário é a demografia. O grande aliado pode ser a produtividade. Porque a produtividade é o único fator de reforma dos sistemas sociais que permite contrabalançar e contrariar a adversidade da demografia. E o que é a adversidade da demografia? É uma coisa boa e é uma coisa má. A coisa má é nascerem menos crianças. Nós temos neste